E quando conheci o resultado das eleições de 2014, naquele momento eu tomei uma decisão, não me candidatar, não disputar mais eleições. Recebi o resultado como um recado. Eu acho que tudo tem, na vida tem o seu ritmo. E na política também. Eu acho que agora é o momento das classes mais jovens. Eu comecei a política bem jovem. A minha primeira eleição foi com 24, 25 anos de idade. Então eu sei o que passa no coração de um jovem, tomado de ideal, de entusiasmo, de vigor. E eu cumpri a minha tarefa. Eu acho que pouca gente neste estado militou tanto tempo. Comecei em 58, disputei a eleição até o ano de 2014. De forma que saio com a consciência tranquila, uma indagação que se tem feito, mas, Íris, a cidade de Goiânia está na expectativa de mais uma eleição sua. Falei, não, mas Goiânia vai entender, mesmo sendo eu o político que mais deve a Goiânia, não tem outro político que deve mais a Goiânia do que eu. Essa Goiânia me recebeu ainda bem jovem, eu disse isso, com 15 anos de idade. 9 anos depois, vindo da roça, quer dizer, vindo do interior, da zona rural, não vim de um município já renomado no estado, como se fosse a cidade de Rio Verde, de Jataí, ou de Catalão, cidades de tanta liderança. Não, eu vim praticamente de um povoado, que nem município era, era distrito de Pires do Rio, mais especificamente da roça. Eu deixei a roça com 15 anos. E 9 anos depois, essa cidade me elegeu vereador, o mais votado até aquela época. 4 anos depois, essa cidade me elegeu deputado, embora eu tenha tido voto no interior, mas a votação de Goiânia era suficiente para que eu fosse o mais votado naquela eleição. E 3 anos depois, essa cidade me elege prefeito, eu com 31 anos de idade. Então, não fosse Goiânia, o Goiás não teria me conhecido politicamente. Eu devo tudo a ela, eu digo quase, devo muito a ela, mas nunca descuidei de Goiânia, nunca. Quer quando prefeito, por 2, 3 vezes, quer quando governador, 2 vezes. Então, hoje eu digo, de cabeça erguida, deixar a modéstia de lado. Goiânia não convive com favela porque eu cedo me apaixonei pela questão de moradia. Eu ainda, rapaz, entendi que a moradia é o primeiro item para dar dignidade a uma família, consequentemente a uma pessoa. Então, Goiânia já era uma cidade tomada de favelas por todo lado. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui urbanizar a Praça Universitária, ali era uma favela de 248 famílias, abacateiro lá de 8 anos. Retirei toda aquela gente, dando a cada uma um lote urbanizado e uma ajuda através da prefeitura para que se construísse. E ali começou a minha tarefa. Eu entendendo, era invasão nas beiras dos córregos, era uma coisa. Naquele primeiro mandato, com a criação, a instalação do BNH, eu entendi o que era o BNH, fui o primeiro a criar a Coab. Construímos Vila Redenção, Vila União, Vila Alvorada, Vila Canaã, quer dizer, milhares e milhares de casas. E depois, quando governador, não descuidei. Após cumprir a cassação, eu não descuidei de Goiânia. Meu primeiro gesto foi fazer um mutirão e construir 1000 casas num só dia, porque a cidade já estava sendo tomada de novo por favelas. Agora, prefeito, o senhor sai de cena ou vai conduzir o partido para um novo momento, com um novo candidato, talvez com uma nova aliança? Não, eu não tenho direito se eu declaro publicamente que encerro aqui a minha jornada, eu não posso ter a petulância de ficar querendo dar ordens ou direcionar ou administrar a política do meu partido. Se eu tomei essa atitude, entendendo que
tem que se abrir espaço para as novas gerações, eu não vou ficar dando... Que a nova geração tenha competência, o espírito público, o mesmo entusiasmo que eu tive quando eu tinha 24 anos, né? Quando fui eleito vereador. O senhor acha que dá tempo do PMDB preparar um outro candidato em potencial que o senhor tem para ganhar ou para disputar, assim, com chance de ganhar a eleição aqui em Goiânia? Partidos que não tem plano B. Não, tudo depende das nossas lideranças e da própria população. Eu acho que a cidade de Goiânia, acho que o Brasil inteiro, a partir dessas eleições municipais, será outra Goiânia, outro país, diante desse mar de lama que nós estamos a viver em todas as áreas da administração política deste país. A corrupção que alcança municípios, estados, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Governo Federal, de forma que eu estou consciente de que o povo brasileiro levou a maior lição da sua vida depois que veio a público, com essa nova lei da delação. E a atitude de um homem que ninguém esperava que surgisse no judiciário brasileiro, que é o juiz Moro. Depois disso, a nação vai realmente mudar os seus destinos, através do voto do povo. De forma que vocês não se enganem, estamos aí a aguardar mudanças consideráveis, profundas, no sentimento do povo na hora de votar, para eleger vereador e prefeito, porque a mudança vai começar nos municípios. Se o senhor não vai fazer política a partir de agora, vai mexer com o quê? Bem, eu tenho direito, com 82 anos, de curtir mais a minha família, de curtir os meus amigos. Ninguém tem tanto amigo em Goiás. Eu deixo a humildade de lado. Ninguém tem mais amigo nesse estado como eu tenho. Porque através da política, durante tanto tempo, eu fui fazendo amizades. Em cada cidade desse estado, em cada povoado, eu tenho ali pessoas que me querem bem. Quando eu instalei aqui esse escritório, eu praticamente fui incompreendido onde eu morava, comecei a atender gente o dia todo, e um dia recebi uma advertência: ó, esse prédio não foi construído para escritórios. E a vida aqui, o elevador está tumultuado, a porta está tumultuada. Eu imediatamente abri aqui esse escritório, que eu morei aqui muitos anos. A minha casa aqui foi a primeira nesse quarteirão. Em 1971, quando eu comecei a advogar, 72 eu já comprei os lotes e construí. Tirei o inquilino que me alugava aqui, era o TI Imóvel, e transformei no escritório para receber amigos e companheiros. O dia que eu me candidatei, eu fui abrir o comitê lá longe. De forma que aqui eu vou continuar, vai ser um ponto de encontro dos amigos, é o pão de queijo, é o café, quer dizer, é o bom bate-papo. Eu me acho no direito agora, nessa fase da vida, de aproveitar mais a vida, convivendo e usufruindo mais dos amigos e do povo de um modo geral. Muitos nesse momento estão fazendo algumas perguntas ao senhor a respeito justamente dessa posição. Se o senhor pode rever essa posição, várias lideranças partidárias do PMDB, o senhor pode mudar de posição se pedido por essas lideranças? Olha, desde que saiu a primeira pesquisa, não sei se há 4 ou 5 meses, que o meu nome saiu ali em primeiro lugar, que começou a onda. O Willis será prefeito de novo. E os amigos foram se entusiasmando daquela coisa. Desde aquele momento que começaram as cogitações a respeito de uma possível candidatura minha a prefeito, eu comecei a meditar com profundidade. De forma que essa atitude não foi tomada ontem nem anteontem, não. Faz muito tempo, muito tempo. E eu disse ali que desde as eleições de 2014, quando eu conheci o seu resultado, eu tomei a atitude de não me candidatar mais. Apenas eu nunca falaria nisso, nem formalizaria qualquer nota, não fosse o meu nome surgir aí na pesquisa. Mas, resumindo, é irreversível.
O senhor falou a mesma coisa em 2014 e voltou atrás, foi candidato. Não, mas não é. É bem diferente. Você não pode, em hipótese nenhuma, cobrar. Hoje, pelo acontecimento em 2014. O que aconteceu em 2014? Nós tínhamos um pré-candidato. O partido se empolgou com ele. Quando ele veio filiar-se, perguntou se eu era candidato a governador. Eu disse que não, que ele só viria para ser candidato. Mas fui claro, só tem uma coisa, eu nunca mais vou apoiar pré-candidato. O dia que a convenção apoiar o seu nome, eu sou o número 1. Bem, mas foi acontecendo naquele ínterim. Surge o meu nome também como pré-candidato. Bem, o diretório estadual, num determinado momento, convoca uma reunião para decidir se realizaria prévia ou não. Eu encaminhei um ofício para o diretório. Não precisa fazer prévia, que eu não sou pré-candidato. Acabou. Mas, de repente, aquele que estava entusiasmando o partido, entusiasmando muito o partido, de repente deixa, larga. Nessa hora vieram todos os companheiros. Não, Iris, olha, e está aquela coisa faltando 4 meses para a eleição. E eu decidi a ser candidato, porque o candidato apoiado pelo partido desistiu. Agora, é bom que você fez uma pergunta deixando assim uma certa dúvida. Eu só fui descobrir por que desistiu daquela candidatura quando no fim do ano foi um projeto, uma mensagem para a Assembleia. Vejam bem, reduzindo as dívidas de quem pagasse, quem pagasse ao Estado até tal dia. Essa lei vigiu, me parece que 5 dias. E só a empresa do pré-candidato, que tinha desistido há 4 meses, usufruiu dela. O senhor sabe qual? De 1,3 bilhão, me parece que pagaram menos de, ou 100 e poucos milhões. Então isso é que tem que ser dito. Não é o caso agora, não. Não é o caso. Naquela época nós tínhamos o candidato. Eu afirmei oficialmente que não era, mas era outra circunstância. Agora eu tomo bem antes, quando, numa nova legislação eleitoral, sempre não dei prejuízo a ninguém em demorar a dar essa resposta, porque é nova lei, viu? Quer dizer, o partido tem aí um tempo suficiente para tomar a decisão que ele achar melhor, mais conveniente para a cidade de Goiânia. O senhor está com algum ressentimento com o partido, com alguém? Olha, se eu tenho méritos, e um deles, isso é coisa de Deus, eu nunca consegui odiar. Quando uma pessoa me faz mal, quando uma pessoa, vamos dizer, me trai, isso acontece na vida. Eu apenas esqueço até o nome dela. Tiro da minha memória. Então eu acho que por não saber odiar e não conseguir odiar, é que eu ainda estou aí com 82 anos, graças a Deus. Mas alguém traiu o senhor aqui no PMDB, por exemplo, direção estadual? Alguém da não vamos nos apequenar. Você conhece a história política de Goiás, tanto quanto eu, como uma das mais competentes jornalistas. Você sabe política, o que é. Um dia, numa entrevista como essa, bem, eu apenas ganhava a eleição. Ganhava. Quando eu perdi a eleição, salvo engano, de 98, fui derrotado. Bem, passa um tempo, numa entrevista assim, de um jornal de Goiânia, eram muitos jornalistas, um faz a pergunta, ô Iris, você que nunca tinha perdido a eleição, com essa derrota recente, você não ficou um homem recalcado, viu? Eu falei, não, pelo contrário. Com a derrota hoje eu me considero mais aproximado da perfeição política. Mas como? Eu falei, porque antes da derrota, eu só enxergava idealista ao meu lado, à minha frente. Eu só enxergava político, movido pela lealdade, pelo sentimento público. Depois que eu perdi a eleição, eu vi que não são todos. Mas como? Nós fizemos, a onda que me atingiu
no último mês de campanha, que me levou à derrota, não atingiu a chapa proporcional. E nós fizemos quase 2/3 dos deputados estaduais. Pouco tempo depois, o vencedor já tinha levado com ele mais de 10. Ali eu tirei uma conclusão. Nem todo político é movido pelo ideal. Nem todo político é movido pela verdade, pelo interesse público. É movido, talvez, pelas benesses que o poder oferece àqueles que buscam o poder, não por ideal, não por amor, mas por interesse. Já que o senhor disse que está encerrando a vida política, sem falsa modéstia, como o senhor já falou, que legado que o senhor acha que deixa para Goiás, para o país? Olha, eu deixo muitos. O legado de que poder não é instrumento de passatempo, de realização de interesses pessoais. O poder é um instrumento sagrado que deve ser usado para servir ao semelhante. Então eu vou dizer a vocês dos muitos legados que eu deixo, pouquinho deles. Em 1958 eu me elegi vereador. No primeiro dia de 59 eu fui eleito presidente da Câmara. Primeira coisa que eu fiz após a primeira reunião ordinária, pedi que todos os vereadores se dirigissem lá a uma salinha que era o gabinete do presidente, no edifício Inhumas, para uma reunião sigilosa. Éramos 17 vereadores. Fechei a porta, disse, olha, convoquei vocês aqui para nós mudarmos o comportamento dessa instituição. E veja bem, eu com 25 anos de idade. E peguei, desde que fui eleito, eu fui buscando os jornais, tudo que se referia à Câmara, e eu passei a ter mais interesse em estudar aquilo. Naquela altura, eu já estava lá com 5 exemplares de um jornal à época, que era um dos maiores do estado, Folha de Goiás. A Folha de Goiás tinha na sua, não sei se segunda ou terceira página, metade da página destinada à Assembleia e à Câmara Municipal. 1/4 Assembleia Legislativa, 1/4 Câmara Municipal. Então, peguei o primeiro exemplar e mostrei. Assembleia Legislativa. A sessão foi aberta, está às tantas horas, com tantos deputados, votaram isso, aquilo, outro. O histórico, o resumo. Câmara Municipal. Falta de coro. Mostrei. E o resto branco. Não é coro, não. Coro, tunda, chicote. Não houve número para abertura da sessão. Peguei outro exemplar, de outro dia, a mesma coisa. 5. Falei, vamos assumir aqui um pacto. Nunca vamos faltar à Câmara, à sessão da Câmara. O vereador é eleito para trabalhar aqui, nesse horário. É da lei. O vereador pode dizer, não, mas o vereador tem que ir para o bairro, tem que ir, tem tudo. Mas nesse horário tem que estar aqui. E bem, vamos fazer um pacto aqui, ninguém faltar. Todo mundo levantou a mão. Só tinha 4 reeleitos, todos os outros éramos chegantes. Bem, chega no fim do mês, vem lá o diretor da Câmara. Ó, esse aqui faltou 2 vezes. Esse aqui faltou 1. Falei, estava hospitalizado? Não, então corta. Bem, daí a pouco, seus colegas fulano estão chateados, mas estão nervosos. Eu falei, deixa acalmar. Eu já sabia por quê, chamei e disse, escute, soube que você está chateado, você não tem razão. Você lembra que nós aqui levantamos a mão, fazendo um pacto que nunca íamos faltar? Ou palavra sua não tem valor? Se naquela hora eu tivesse cedido, aí há 2 meses estava anarquizado de novo, não tinha mais número. Segurei. E assim foram outras providências tomadas na Câmara, e eu não levava isso para público, para desmoralizar servidor ou desmoralizar, mas tomei atitude.
A Câmara que nunca tinha feito um deputado. Saímos de lá no final e sem ficar proclamando. Mas o povo foi notando que a Câmara mudou. Saímos de lá 3 deputados estaduais eleitos. Você veja bem. Cheguei na Assembleia, fui presidente, tomei atitude também. Num momento difícil, se instaura no país o regime ditatorial, militar. Vem intervenção federal em Goiás. Nunca verguei. Nunca. Ali eu ia conquistando a confiança do povo. O Íris tem posição, o Íris tem personalidade. Bem, e de repente, eu na Assembleia, o povo de Goiânia me elege prefeito. Então aí vem. Um dia levantaram dúvida quanto ao meu comportamento no trato do dinheiro público. E essa dúvida foi levantada num debate. Eu e o atual governador. Na primeira eleição, eu sei que daquilo redundou, viu? Uma apreciação do Ministério Público. Eu fui ao Ministério Público, abri meu sigilo bancário, abri meu sigilo fiscal. Bem, e esse Ministério, e eu perdi a eleição. Esse Ministério Público de Goiás trabalhou 6 anos e meio naquelas denúncias que foram feitas contra mim. 6. Então, eu tenho falado, sou o único político de Goiás que teve a sua vida devassada durante 6 anos e meio pelo honrado Ministério Público de Goiás. Eu posso perguntar? Então, nunca, nem direta, nem indiretamente, nem direta, nem indiretamente, eu utilizei do poder que o povo e Deus colocaram na minha mão, um benefício pessoal. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Eu nunca tinha proclamado isso. Nunca. Há 2 meses, o Jornal O Popular, ou 3 meses, solta uma matéria, lá de mais de meia página, nominando senadores e deputados federais aposentados de Goiás. Não? E meu nome não está lá. Aí vem a pessoa perguntar, meu jornalista, mas você não é aposentado? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, olha, quando eu deixava o Senado, já estava o processo pronto, o meu colega, presidente do Instituto, me chamou lá para me assinar, aí eu disse que não queria aposentadoria. Ele falou assim, mas por quê? Eu respondi, eu contando para esse jornalista. Falei, porque quem me botou aqui no Senado trabalha há 35 anos para aposentar. E minha consciência não me permite. Eu podia ser dono de N televisão, canais de televisão em Goiás. N rádios. Viu? Nunca aproveitei o poder, a força que eu tinha, que o povo me deu aqui por ocasião das diretas, daquelas concentrações de 500, 700 mil pessoas, eu tinha toda a força, né? Nunca tive coragem de buscar um canal de televisão ou de rádio. Tem aí tantos canais que eu contribuí. Nunca para mim. Nunca. E aí vem uma coisa interessante. Você pega todo o meu patrimônio, que ficam aí, o Íris é isso, o Íris é aquilo. Todo o meu patrimônio foi adquirido quando eu advogava. E a primeira compra foi esses 4 lotes aqui, 71, 72, 71, que eu fui construir a casa. A primeira desse quarteirão aqui, ó. Não tinha água, não tinha luz. Depois, em 72, comprei uma gleba de terra em Britânia. E assim por diante. Tudo enquanto, ou então, herança do meu pai. Entendeu? De forma que esses são os exemplos que eu tenho procurado deixar ao longo da minha vida. E não é à toa que quando eu chego aqui com 82 anos, 1/3 da população de Goiânia está não querendo o Íris para prefeito. Isso não é à toa, não. É por um passado, por um comportamento diferenciado. Diferenciado. Pode fazer. E como é que o senhor viu aquela denúncia feita pela revista Época,
de que o senhor teria recebido propina da Odebrecht na década de 80 para comprar, inclusive, fazendas. É a oportunidade para o senhor responder. Não foi, ela publicou, arranjaram aí um tal de informante, em 1982, quando eu era candidato. Informante que ninguém em Goiânia conhece. E eu não consegui. Mas eu interpelei a revista, foi judicialmente. Juntei cópia de tudo que eu possuo, escritura, de tudo. Eu mostrando, vocês estão equivocados. Até hoje eles não desmentiram, mas eu não vou descansar enquanto. Eu não tenho nada a esconder, mas nada. Eu estou dizendo a você, nas mínimas coisas. Mandei tudo, até a minha propriedade, por exemplo, no Mato Grosso. Mandei a cópia da escritura. Eu tinha uma, município de Barra do Garças, adquirida lá quando eu advogava. A terra lá não valia nada. E fui comprar lá porque era barato mesmo. Aqui eu não conseguiria. No dia que eu comprei a atual fazenda que eu tenho, nesse dia, eu dei escritura. Eu dei escritura da minha gleba na Barra do Garça em troca dessa, que era 2 ou 3 vezes maior, lá para lá, 250 quilômetros, no mesmo cartório aqui do Índio Artiaga, no mesmo dia. Isso em 82. Você entendeu? Então, não tenho. É uma coisa que... Seria mais uma perseguição da ditadura? O senhor entende assim? Seria mais uma perseguição... Você é um dos políticos mais calejados que eu conheço. Você sabe mais do que eu. Chega em época de eleição, quando o adversário não tem defeito, o outro põe. Se ele não tem, ele põe, ele inventa defeito. É isso aí, você acompanha. Ou eu estou exagerando? Eu teria encomendado essas denúncias contra o senhor, seus adversários históricos aqui? Mas eu convivi com isso a vida inteira. A vida inteira, querendo imputar, quer dizer, eles não são capazes nunca de levar a público os meus atos. Então, querem, se eu não tenho defeito, eles procuram colocar para levantar dúvidas no consciente. Mas o próprio povo, viu? Foi dando. Você quer população mais exigente do que a de Goiânia? Não tem. Goiânia hoje cedia as grandes universidades. É um centro de ensino, do ensino superior do país. Goiânia hoje é um centro da ciência médica, onde os médicos disputam conhecimento, buscam conhecimento. É o Brasil inteiro buscando tratamento aqui em Goiânia. Goiânia é um centro comercial extraordinário. Quer dizer, Goiânia é uma cidade extraordinária. E essa cidade, o que ninguém podia imaginar, é que um homem com 82 anos, ela está querendo ele para prefeito. Entendeu? Obrigado, pessoal. Muito bem.